Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 7. Na verdade, nós estudaremos hoje os capítulos 7, 8 e 9, de maneira panorâmica, como temos feito em cada domingo. Como vocês sabem, recentemente eu passei algumas semanas em Washington, capital dos Estados Unidos, mas porque estava muito envolvido com o treinamento sobre a saúde da igreja, e também porque não tinha família ao meu lado, eu nada ou pouco fiz de turismo. Para não dizer que nada fiz, eu fui ao Capitólio, prédio que recebe os senadores e deputados daquele país. E embora tenha ficado por lá muito pouco tempo, irmãos, eu preciso dizer que fiquei impressionado com a organização, com a história contada, com a segurança armada, com a beleza do prédio, mas principalmente com a grandeza da construção. À medida que se aproxima, você é meio que obrigado a se curvar, dada a imponência do prédio. Já viveu algo assim? E enquanto caminhávamos por dentro do prédio, eu perguntei a um amigo americano que estava nos conduzindo: Mark, por que fazer algo assim tão grande? De bate-pronto ele respondeu: para impressionar, Renan. Com esta grandeza, os americanos estão dizendo ao mundo: nós somos poderosos, fortes mesmo. É assim que as coisas funcionam no reino dos homens, irmãos. Eu tenho que admitir, sim, nós temos desejos legítimos por construir coisas grandes, à semelhança do que Deus mesmo fez. Mas geralmente, com o que nós fazemos, somos tentados a olhar para nós mesmos como grandes e poderosos, não dando a honra e a glória que são de Deus. Com Salomão não foi diferente. Ele foi um homem de muitas construções e por isso também de muitas tentações. Vamos ler os 2 primeiros versos do capítulo 9 para começar? Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 9, versos 1 e 2. O texto inspirado nos diz o seguinte: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. Vamos falar com o Senhor outra vez em oração? Pai, muito obrigado por esta manhã, do dia que se chama pelo Teu nome, e por tantas pessoas que vieram à Tua presença a adorar e dar-te graças. Obrigado, ó Deus, por todos os momentos deste culto cristão. Todos te são caros e importantes. Recebe-os por causa de Cristo e para a glória do Teu nome. Agora que nos aproximamos da Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações de maneira poderosa e transformadora. Ajuda-me enquanto pregador, ajuda a congregação enquanto ouvinte da Tua palavra, que todos nós sejamos alcançados por ela. E que em meio às construções da nossa própria vida, estejamos firmes no que o Senhor mesmo está construindo para nós. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Depois de firmar-se no trono de Israel, através da eliminação de seus maiores inimigos, e porque, como ouvimos semana passada, tinha paz em todas as fronteiras do reino, Salomão se dedicou às suas muitas construções. Mas o que ele construiu mesmo, Renan? E por que é importante estudar sobre as obras de Salomão? Enquanto ouvimos sobre o que ele fez,
nós aprendemos um pouco sobre a construção da nossa própria vida. Bem, de acordo com o capítulo 7 deste livro bíblico, Salomão construiu palácios. O capítulo 5 nos fala sobre a preparação para a construção do templo. O 6 nos leva à construção propriamente. E o 7, ou boa parte dele, nos apresenta os muitos e variados utensílios que Salomão usou para decorar o interior do templo. Então, como percebemos, o texto inspirado se preocupa muito mais com a casa de Deus. No entanto, meio que apertado, no meio ou ao meio desta história, acha-se o relato da construção da casa ou das casas de Salomão. Ao que parece, o rei de Israel fez 5 grandes construções em seu complexo real. Por exemplo, o verso de número 2 do capítulo 7 nos diz que ele, Salomão, construiu o palácio da floresta do Líbano. O verso 6 do mesmo capítulo nos diz que ele fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. O verso 7 nos leva à sala do trono. Salomão construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. O verso 8 nos coloca diante dos 2 palácios que ele fez. O palácio para a sua moradia, na primeira metade deste verso, e um palácio, segunda metade do verso 8, para a filha do faraó, com quem tinha se casado. O que fazemos então com estas construções de Salomão? Sim, por um lado, precisamos vê-las como algo positivo. Como eu e você, Salomão precisava de uma casa. Estrategicamente, ele a colocou lado a lado com a casa do próprio Deus, sugerindo assim que queria estar perto dele. Mais do que isso, boa parte do que ele construiu era feita de prédios públicos, e estes serviam sim ao bem do povo. Mas, por outro lado, irmãos, precisamos ver as mesmas construções como algo negativo, ou ao menos como algo perigoso. Notemos, por exemplo, o detalhe do tempo que Salomão gastou para construir seus palácios. Para terminar a casa de Deus ou o templo, o autor sagrado nos diz na última linha do capítulo 6, que Salomão levou 7 anos para construí-la. Na linha seguinte, ou seja, na primeira linha do capítulo 7, o autor nos diz que Salomão levou 13 anos para terminar a construção de seu palácio, ou seja, quase o dobro. E alguém poderia dizer: Salomão estava muito ocupado com o templo, Renan, e por isso demorou para levantar o palácio. Não é, irmãos, muito provavelmente o que a Bíblia quer com as informações lado a lado. Com a conjunção adversativa que nós não podemos ver, o texto hebraico estabelece um contraste, uma comparação entre o tempo que ele investiu em uma casa e o tempo que dedicou a outra casa. Não foi porque estava muito envolvido com o templo, irmãos. Salomão gastou todo este tempo para levantar seus palácios, porque estava muito mais envolvido com eles, seus detalhes. Além de investir muito tempo nas construções de seus palácios, Salomão, de acordo com os últimos versos deste capítulo, foi extravagante em tudo o que fez. Ele não poupou recursos. Ele poupou na construção do templo. Ele não poupou no interior, no espaço mais interior do templo. Mas do lado de fora ele poupou algum recurso.
Com o que fez para si, ele nada poupou. O verso 9 nos diz todas essas construções, seu complexo real, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior. Esta expressão, pedra de qualidade superior, aparece neste espaço curto de texto 3 vezes, uma atrás da outra. Some-se a isso, irmãos, a madeira fina que ele usou para revestir o que fez, e as pedras lavradas especialmente para as suas construções. E você terá uma foto ainda maior e mais exuberante de tudo que ele gastou com os seus palácios. E agora, Renan, o que fazemos com este texto? O que será que o autor sagrado, irmãos, quer comunicar aos nossos corações com este registro histórico sobre as construções da casa ou das casas de Salomão? Bem, eu acho que o texto está aqui para nos dizer, cristãos, tenham vocês mesmos cuidado com as suas casas. Tenham vocês cuidado com as propriedades que adquirem. Tenham cuidado com o que vocês andam buscando na vida. Ter uma boa casa, obviamente, não é pecado. O próprio Salomão vivia em um palácio, irmãos. Contudo, precisamos ficar em alerta, porque comumente casas ou propriedades se tornam distrações. Tomam muito do nosso tempo. Compra, venda, decoração, arrumação, preparação. Causam-nos problemas de prioridade. A propósito, qual é a sua prioridade na vida? As pessoas com quem você vive, meu irmão, são muito mais importantes do que o lugar em que você vive. Os vizinhos que moram ao lado da sua casa são muito mais valiosos do que as paredes que os separam. A igreja com quem você adora, saiba você disso, é muito mais importante do que a própria casa que você tem. A grande casa que Deus está construindo ao redor do mundo, para usar a metáfora de Hebreus, o povo de Deus reunido, é e será eternamente mais importante do que qualquer construção que eu e você tenhamos condições de fazer. Além do perigo das distrações, nossas construções podem tomar nossos corações, pois elas podem se tornar falsos deuses ou ídolos do coração. Como tantas pessoas, é provável que alguns de nós estejam vivendo da seguinte forma: se eu comprar a casa nova, serei feliz. Se fizer a reforma que tanto desejo, finalmente eu vou descansar. Será mesmo, irmãos? De novo, tais realizações podem ser para a glória de Deus. Contudo, como sabemos, elas são muito mais para a nossa distração e acabam nos frustrando, pois em si mesmas não carregam o poder de realizar ou de alegrar. É como conta certa escritora americana, que acompanhou de perto a vida de pessoas que se tornaram celebridades em Hollywood. Antes, elas tinham 2 empregos e pouco tempo, e faziam tudo para realizar o sonho. Depois, tinham um emprego do sonho e sobrava tempo. Curiosamente, mesmo vivendo em mansões e tendo tudo, tais pessoas ainda eram as mesmas, não realizadas e infelizes. A escritora então conclui seu argumento com algo que chamou muito a minha atenção. Ela diz: me parece que quando Deus quer fazer uma brincadeira de mau gosto com a gente, Ele realiza o sonho que mais acalentamos no coração.
Com a casa não será diferente. Ela não vai realizá-lo. Você vai trabalhar, trabalhar e trabalhar, mas ao conquistá-la, ela ainda será apenas uma casa, como aquela que você começou o casamento. O encanto passará, e caso não exista para algo maior e melhor do que ela mesma, perderá o brilho inevitavelmente. É o que você já viveu na vida. É o que está vivendo agora. Para nos proteger dos perigos, das distrações e da falsa adoração, Jesus fez uma simples comparação. A certa altura do Sermão da Montanha, ele disse: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres de pequena fé. Deus cuida tão bem de flores e plantas, que nem Salomão, irmãos, em toda a sua glória, pode se comparar à beleza delas. E se Deus cuida assim de plantas e flores que hoje existem e amanhã desaparecem, por que você duvida do cuidado dele para com a sua vida? Enquanto fazemos do reino de Deus nossa prioridade, como Jesus vai dizer nos versos seguintes, irmãos, o próprio Deus cuida de cada uma de nossas necessidades. Ele nos dará a casa para viver. Ele nos dará a casa para servi-lo e servir ao seu reino. Ele cuidará de nós, até que cheguemos à casa incomparavelmente melhor, que o próprio Cristo está preparando para a sua igreja. Na casa de meu Pai, se lembram disso? Há muitos aposentos. Não fosse assim, eu lhe teria dito: vou lhes preparar um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Cristãos, há uma casa melhor que Deus está preparando para cada um de nós. Não se distraia tanto com esta casa de tijolo passageira. Nem se perca na vida enquanto busca construir o seu próprio palácio. Viva para a glória de Deus com aquilo que Deus lhe deu e aguarde ansiosamente a casa eterna que Jesus disse que foi preparar para nós. Quais são as construções de Salomão, irmãos? Salomão construiu palácios, mas como já sabemos, ele também construiu um templo. O capítulo 7 termina com a seguinte informação, verso de número 51. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor: a prata, o ouro e os utensílios. De todos os utensílios, irmãos, o mais sagrado e importante era a arca da aliança do Senhor. E é com ela que o autor sagrado se ocupa nos primeiros versos do capítulo 8. Primeiro, ele nos fala sobre quem a levou ao templo. Verso de número 1 do capítulo 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Verso de número 5 nos informa ainda que o rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Salomão está repetindo o que seu pai Davi fez antes dele. E eu acho este detalhe curioso.
Pois em um livro como este, que nos dá números com exatidão, ninguém conseguia precisar o número de animais sacrificados na presença do Senhor. Logo depois, verso de número 6, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Vocês já os conhecem. Eles estavam lá à porta do jardim do Éden quando os nossos pais foram expulsos. Eles vão aparecer de novo na visão de Isaías. Estarão presentes na visão do Apocalipse. Aqui estão outra vez presentes para proteger a arca da aliança, ou por assim dizer, proteger o povo pecador da santíssima presença de Deus. Quando finalmente, irmãos, tudo tinha sido feito e a arca estava em seu devido lugar, ou seja, no pátio ou no santuário mais interno do templo, o mais importante e valioso aconteceu. Do que é que eu estou falando, irmãos? Do próprio Deus. Versos 10 e 11. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Esta nuvem estava com Moisés no deserto. Ela vai reaparecer com Jesus nos evangelhos. Mas aqui está ela outra vez, marcando a presença de Deus e enchendo o templo de Salomão com a glória do Senhor. E ela era, irmãos, certamente a presença mais ilustre daquele dia. Como tão bem escreveu o puritano Matthew Henry, sem Deus, o belo templo de Salomão seria como um corpo sem vida, ou como uma vela sem fogo, ou como uma casa sem um habitante. Será que não poderíamos dizer o mesmo das nossas vidas, irmãos? O que seria de nós, cristãos, não fosse a presença do Senhor? O que seria, por exemplo, da nossa igreja sem a presença de Deus? Pois vejam, talentos e carisma podem atrair pessoas, mas não podem transformá-las no seu interior. Recursos e estrutura podem até fazer fumaça subir do chão, gelo seco em algumas igrejas. Mas só Deus pode fazer descer a sua glória dos céus, irmãos. Isso se aplica a qualquer ministro e a todo ministério. Sem Cristo, nós nada podemos fazer. Então ocupemo-nos sim com todos os dons e talentos que Ele nos deu, com a estrutura que Ele nos concedeu, mas jamais nos esqueçamos da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Não podemos forçá-lo, não devemos nem conseguiríamos manipulá-lo, não podemos trazê-lo a hora que queremos, mas podemos buscá-lo. Devemos esperá-lo com expectativa, desejar que Ele manifeste o seu poder e a sua glória entre nós a cada reunião dominical. E enquanto esperamos, o que fazemos, Renan? Nós adoramos, irmãos. É com a adoração que cristãos devem se envolver. É o que Salomão fez, por exemplo, com todos os líderes de Israel. É o que Deus espera de todos os líderes de sua igreja. Deus espera que os líderes se envolvam na dianteira com a adoração de seu nome. Se você é, portanto, um líder de nossa igreja, seja o primeiro. Não espere convite, meu amigo.
tome a iniciativa de frequentar regularmente a adoração coletiva e dê à igreja o modelo de como se adora. Pois quando a igreja vê líderes que adoram com fidelidade e paixão, ela mesma os segue. O mesmo eu posso dizer sobre as nossas famílias, irmãos. Pais, homens, nós somos os responsáveis pela adoração nos nossos lares. Deus espera que tomemos a dianteira das nossas casas e que tenhamos condições de dar à esposa e filhos o modelo da adoração que Deus espera. Parece difícil organizar um culto doméstico? Comece simples, pense em algo fácil. Separe uma das refeições que você faz em casa com a família. Releia o texto bíblico que você está lendo em seu próprio devocional. Faça breves comentários, escute algumas perguntas, faça orações. E dê glória a Deus por isso. Quer na igreja ou em casa, irmãos, especialmente líderes, adoremos de verdade, de coração e com envolvimento santo. Pois irmãos, e talvez principalmente filhos, sabem quando estamos adorando ou quando estamos fingindo que adoramos. Por isso, lembremos-nos todos que adorar é apresentar as nossas vidas como sacrifícios vivos diante do altar do Senhor todos os dias. Eu sei, irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para a nossa salvação. Logo, ninguém aqui tem que pagar o preço para ser salvo. Graças a Deus por isso. Contudo, tal declaração doutrinária acertada não pode ser usada como desculpa. Pois o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, que este que se sacrificou no nosso lugar para nos dar salvação, espera de nós uma vida sacrificial em seu altar todos os dias. A cada manhã, então, devemos nos comprometer com uma vida de adoração, com uma vida para a glória de Deus em tudo. Foi o que o pequeno Johnny experimentou quando foi chamado para doar sangue para ajudar a irmã. Porque tinha passado pela mesma doença, o médico perguntou: Johnny, você daria o sangue para salvar a Maria? Os presentes dizem que inicialmente ele hesitou, mas com lábios trêmulos chegou a dizer sim. E imediatamente as duas crianças foram conduzidas a uma sala do hospital. E quando a transfusão começou, Johnny perguntou: doutor, quando é que eu morro mesmo? Foi só então que o médico percebeu por que Johnny havia hesitado, irmãos. Para ele, doar sangue para a irmã era o mesmo que se sacrificar por ela. Não é impossível que Deus nos peça o próprio sangue pela causa de seu reino. No entanto, é muito mais provável que os nossos sacrifícios sejam menores. Sacrifícios de tempo, de conforto, de dinheiro, de amor, de descanso. Seja qual for o sacrifício, faça-o, meu irmão, para a glória daquele que se entregou sem reservas na cruz do Calvário no seu lugar. Todos os sacrifícios de Salomão, por mais impressionantes que fossem, apontavam para este sacrifício, o maior de todos. O sacrifício de Cristo Jesus, que, como Paulo escreve aos Gálatas, a si mesmo se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Estamos falando do Evangelho, irmãos. O Evangelho não é a boa notícia do que fazemos por Deus. O Evangelho é a boa notícia acerca do que Deus fez por nós em Cristo Jesus.
Nos reunimos semanalmente para adorar aquele que se sacrificou por nós. Vivemos diariamente para honrar e dar glórias ao mesmo Cristo que se entregou por nós na cruz do Calvário. Seja amando a sua esposa, cuidando do seu filho, honrando o seu amigo de trabalho. Faça tudo como adoração para a glória daquele que se entregou por você. Salomão, portanto, construiu palácios e templos. Mas de acordo com o capítulo de número 9, Salomão construiu um verdadeiro império, irmãos. Invertendo a ordem do texto, a segunda metade deste capítulo nos coloca diante dos muitos feitos de Salomão. O verso 10, por exemplo, nos diz que Salomão construiu 2 edifícios, já os conhecemos, o templo do Senhor e o palácio real. O verso 11 nos diz que o rei Salomão deu 20 cidades da Galiléia a Hirão, rei de Tiro. O verso de número 17 registra que Salomão reconstruiu Gezé e construiu as cidades de Bet-Horon Baixa, Baalate e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Salomão construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. O rei Salomão, verso de número 26, irmãos, também construiu navios em Ezion-Gebé, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E estes, verso 28, navegaram até Ofir, e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Como você percebe, por esta breve leitura, o homem mandava praticamente em um império. Porque confiou em Deus, irmãos. O rei de Israel desfrutou de todas estas bênçãos como prometido. Agora, a esta altura de sua vida, com a vida resolvida, tudo construído, uma pergunta muito importante se levanta. Salomão seguirá confiando em Deus? Depois de tudo que fez, de tudo que juntou, de tudo que realizou, o rei de Israel continuará obedecendo a Deus em tudo? Esta é a pergunta que se destaca, irmãos, na primeira metade deste capítulo. E eu gostaria de ler com vocês, a partir do verso 1 do capítulo 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, quando ele montou o império, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se, expressão condicional, irmãos, e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi seu pai quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas, conjunção adversativa e outra vez, se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei,
e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E, embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque eles abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Não é um palavrão, é uma má notícia bíblica. Depois de tudo que fez, recebeu, construiu, inclusive como resposta à primeira oração que fez ao Senhor, Salomão segue tendo de obedecer, irmãos. Que caminho ele tomará? Qual será a escolha do rei poderoso de Israel? Mais importante ainda, qual será a nossa escolha, irmãos? Que avenida você tomará nesta manhã? Vai correr pelo caminho da obediência? Ou vai escolher abertamente o caminho da desobediência? Algumas pessoas que amam a soberania de Deus apresentam dificuldades com a responsabilidade humana. E preciso dizer que se trata de algo difícil de explicar mesmo. Digo, a relação entre essas duas coisas. Ainda assim, todos nós aqui sabemos que as duas coisas estão presentes na Bíblia. E por isso são verdadeiras. Porque foi abençoado por Deus uma vez, Salomão não pode presumir que sempre será. Mesmo que viva de qualquer maneira, sem se preocupar com a palavra de Deus e a obediência a Ele, ele terá de responder pelas próprias escolhas, irmãos. Você também, meu amigo. E eu também. Se é assim, pense bem nesta manhã nas consequências. Calcule com precisão o preço do pecado que você terá de pagar. Ao mostrar antecipadamente o que pode acontecer, Deus está sendo gracioso com Salomão. Deus está sendo gracioso com você. Veja o que pode acontecer. Se o rei se afastar do Senhor, ele e seus filhos, como Adão e Eva, seus primeiros pais, também serão expulsos da terra prometida. Se o rei e seus filhos se afastarem do Senhor, ele, como Adão e Eva, seus primeiros pais, também terão o templo, o novo jardim, fechados para ele, o lugar do encontro entre Deus e os homens. Se o rei se afastar do Senhor, ele e seus filhos, por mais gloriosos que tenham sido, se tornarão objetos de zombaria de todos os povos da terra. É o que você quer viver, meu irmão? É o que realmente quer para os seus filhos? Pare e pense antes de seguir por este caminho de desobediência que bate à sua porta. E se já o tomou, retroceda nesta manhã. Escute a voz do Senhor, faça meia volta e se arrependa. E não se engane, meu amigo, com o aparente sucesso do que conquistou ou adquiriu. É assim que funciona, irmãos.
À medida que crescemos, juntamos, fazemos, conquistamos, naturalmente, vamos tendo a sensação de que estamos bem, de que tudo vai bem, de que nada está errado. Mas será que Deus se agrada do sucesso que você conquistou? Dos caminhos que você tomou? Das concessões que você teve que fazer? Dos sacrifícios de tolo que você resolveu fazer? Volte, meu amigo, ao caminho da obediência. E ande como colocou o próprio Deus. Ou seja, viva de acordo com a palavra dele. Não apenas creia, não apenas veja à distância, ande, siga, pratique, viva de acordo com a revelação do seu Deus no trabalho. E você terá o que repartir com as pessoas. Viva de acordo com a revelação de Deus na sua casa. E você vai construir relacionamentos fortes que perduram. Ame o próximo, como o Senhor espera de você. E não a si mesmo em primeiro lugar. E você terá histórias para contar, repletas de alegria e gratidão. Mas Renan, nós sempre acertamos? Escolhemos o certo todas as vezes, irmãos? Claro que não. Nós somos pecadores. Como os nossos primeiros pais, e como o próprio rei Salomão, nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas equivocadas. E por melhores que sejam as nossas intenções, nós não temos em nós mesmos, irmãos, condições de obedecer sempre, toda vez com a mesma intensidade. É o que Josué nos disse ao final de sua vida. Depois de liderar a conquista ou parte dela, ele reúne o povo de Deus e diz: nós serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. No verso seguinte, este mesmo homem diz: nós não temos condições de servir a Deus. De um lado ele está dizendo: sirvamos ao Senhor. Do outro ele está dizendo: eu sei que nós não vamos conseguir. Josué conhecia na prática o que chamamos hoje de doutrina da depravação total. Ele sabia, como todos nós devemos saber, que o homem é incapaz em si mesmo de desejar a Deus, de obedecer aos seus mandamentos com intensidade e regularidade. Estamos totalmente caídos, ou radicalmente caídos. Simplesmente não conseguimos, irmãos. E por isso, a má notícia do Evangelho paira sobre a humanidade. Por causa das nossas próprias escolhas, do que você resolveu fazer, do que eu escolhi realizar, por causa das nossas escolhas, estamos todos justamente condenados debaixo da justiça e ira de Deus. Como Adão e Eva, não podemos culpar a Deus. Como Salomão, não temos o direito de dizer: foi o Senhor. Não, foi você que escolheu. Fui eu que escolhi. Nós somos responsáveis, irmãos, pelos frutos que colhemos por nossas escolhas. E também somos responsáveis diante de Deus. E é bem possível que estejamos feridos nesta manhã e distantes, quem sabe, das pessoas que mais amamos, por causa das nossas próprias escolhas. Se você se acha assim, saiba que pior do que isso é estar distante dele.
mas para todos os pecadores que me escutam, há esperança. Jesus acertou, meu irmão, onde você errou. Ele escolheu o certo, por todos os eleitos que escolheram o errado. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho certo que levará vocês a Deus. Volte-se então para Ele. Tome o caminho que Ele mesmo é e se achegue a Deus nesta manhã. Jesus o colocará no caminho certo, na direção de Deus. Consequentemente, Ele o colocará no caminho certo, na direção das pessoas. Ele é poderoso para nos ajudar a fazer escolhas certas e melhores para a glória dEle e para o nosso bem. Voltemo-nos todos então nesta manhã para Cristo e o caminho que Ele fez para todos nós. Embora impressionado, irmãos, com a grandeza da construção, eu confesso que fiquei bem mais feliz com a história por trás, especialmente da cúpula, ou do que eles chamam lá de rotunda do Capitólio. George Washington iniciou as obras do Capitólio, mas teve de parar algumas vezes por causa das batalhas com os ingleses. Por isso, só 60 anos depois, a parte mais alta daquele prédio foi concluída por outro presidente cristão chamado Abraham Lincoln. E ele também enfrentava batalha, na verdade, uma guerra civil. Mas ele fez de tudo para colocar o topo do Capitólio em ordem e com o máximo de beleza que pudesse, mesmo em meio à guerra. Porque, segundo ele queria mandar uma mensagem a todos os seus patrícios. Ele estava dizendo: em breve, a nação será unida e forte sob o mesmo sonho de liberdade. Poucos anos depois, de fato, Norte e Sul se juntaram. E até hoje são o que são. Jesus nunca levantou um prédio público em sua vida, irmãos. Jamais construiu um palácio para viver. Contudo, quando foi à cruz do Calvário, Ele fez muito mais. Ele estava morrendo para que eu e você pudéssemos viver. Ao levantar o próprio corpo na cruz do Calvário, Jesus estava morrendo para nos dar uma nova casa. Ele estava morrendo para nos dar não um sinal de paz, mas para nos conquistar a própria paz que temos com Deus agora e para todo o sempre. Não se perca enquanto procura construir coisas grandes na vida. Faça o que você puder em adoração àquele que é realmente grande e se deu por você na cruz do Calvário. Fiquemos de pé, irmãos, nesta manhã e terminemos este culto de adoração cantando ao Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz.
que convives tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos à luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, sou feliz. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Oremos. Senhor, Tu és a nossa paz e a nossa felicidade, ó Deus. Obrigado pela esperança do céu que nós temos, Senhor, como Teu povo. Obrigado por esse momento na Tua presença, ó Deus. Abençoa nosso dia, nosso domingo. Abençoa nossas famílias. Aqueles, ó Pai, que não podem estar aqui conosco, também abençoa. Me dá um dia na Tua presença. Nos leva em paz para a nossa casa. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Recebamos as bênçãos do Senhor, irmãos. Que o amor de Deus, nosso bendito e gracioso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, o poder, o cuidado
a santa presença do Espírito de Deus estejam com todos nós, com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. E todos nós dizemos em uma só voz: amém. Que Deus vos abençoe, queridos, em Cristo Jesus. Tenhamos todos um ótimo domingo e uma ótima semana na presença do Senhor.